Mas se por outro lado se Deus te disse, não faça esta coisa, feche este negócio, você se alinha com o que acabou de ouvir de Deus. E então você tem certeza de que tudo o que pedir a Deus será atendido. E se tiver certeza, já sabe que obteve nações por herança, as extremidades da terra em posse. Empower 20 e 26, capacitados para agir com a autoridade espiritual. Quando conhecemos a Bíblia, conhecemos também a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Digam comigo, a vontade de Deus, ela é expressa, é realmente expressa em sua totalidade, em sua essência, de forma clara e evidente. Palavra simples. Portanto, conhecendo a Bíblia, você conhece o que Deus pensa, e conhecendo o que Deus pensa, fica mais fácil orar. Fiz esta pregação no retiro de intercessão e disse, não é muito bonita, eu tenho que fazê-la também para quem não estava lá. Nossos intercessores estão lá em Peschiera del Garda, são, creio eu, mais de 200, pelo menos pelo que vi. Enfim, muitos de toda a Itália que estão lá, estão orando. Convidamos também um casal de profetas muito queridos, que profetizaram sobre a Itália, sobre nós e, sem obviamente saber, me deram uma palavra para mim e para a liderança, dizendo realmente que este é um ano de uma grande transição para uma grande colheita que pedimos. Então sabemos que estamos chegando aos 5.000, amém. 5.000 pessoas que amam Jesus, que crescem conosco e que contam sobre o amor de Deus só em Milão, sem contar o resto da Itália. Já somos 5.000 na Itália, mas queremos ser só em Milão. Não é apenas por uma questão de números, mas quanto mais pessoas amam Jesus, mais pessoas contam sobre o amor de Deus, mais pessoas são transformadas. E é assim que mudamos a nossa história, a da nossa casa, da nossa família e da nossa cidade. Amém. E o meu versículo de hoje é 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Anteontem eu estava lá com eles. Ontem eu estava na igreja de Livorno, Fonte de Vida, do pastor Dante, que estava fazendo 25 anos de igreja. Uma igreja que incentivamos a nascer e que está crescendo, muito bonita. Havia muitos pastores amigos também da Jesus Vive, Fonte de Vida e assim por diante, da antiga igreja Betel. E é muito, muito bonito de ver. Éramos todos jovens, amigos, nos encontrávamos para sonhar com algo mais. Lembro-me que tínhamos uma igrejinha pequena, nos encontrávamos lá sempre no domingo à noite, para dizer, sim, temos que fazer, orar, etc. E todos nós estamos fazendo a diferença na Itália. Então, pessoal, orem juntos, sonhem juntos. Tudo o que nós sonharmos de acordo com a vontade de Deus acontecerá. E mais, em Efésios 3:20, diz que Deus nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que já opera em nós. Então, toda vez que você orar, pense. Eu oro por isso, mas Deus está pronto para me dar mais do que peço ou penso, porque Ele colocou em mim um dunamis. Digam comigo, dunamis é a palavra grega para poder. A palavra dinamite vem dessa palavra, dunamis, poder. A Bíblia diz que Ele nos dará mais porque já colocou em nós o seu poder. E é através desse poder que teremos mais do que pedimos ou pensamos. Quando caminhamos pela fé, a fé vai buscar as coisas. Digam, como é a fé? Ela vai buscar as coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz distinção de fé. Encontraremos muitas vezes na Bíblia esta frase: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, então Jesus. Mesmo com tantas pessoas, ele reconhecia a diferença de fé. Temos uma história na Bíblia sobre essa mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto há 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha buscado médicos em todo lugar, não achou cura, na época não havia. E para o povo, para a cultura da época, a mulher, enquanto tinha o fluxo de sangue, não podia ter contato com ninguém. Tinham ideias de que talvez trouxessem doenças, tinham menos conhecimento. E essa mulher era colocada fora dos muros da cidade, porque por 12 anos, para eles, ela estava doente. Então imaginem uma mulher que não pôde mais viver com sua família, com seus filhos, que se quisessem vê-la, tinham que sair da cidade. E era uma vergonha também ser leproso. Eles, por medo de que as doenças contagiassem,
As pessoas as colocavam para viver fora da cidade e ninguém podia ter nada a ver com elas. Até os indígenas, hoje em 2026, em algumas tribos na Amazônia, fazem o mesmo. Tem até um vídeo, se quiserem conferir, chama-se Hakani. Está na internet, podem ver a história dessa menina que estava doente. Não nasceu doente, mas ficou doente por muito tempo, teve febre. E o costume indígena, embora terrível, era enterrar vivo. Ainda hoje fazem em algumas tribos, por medo da doença atingir a tribo. Essa história da Hakani, que foi promovida pelas jovens com uma missão, a história para mudar a lei no Brasil, tinham enterrado a menina viva, o irmãozinho dela foi lá e atirou de lá. E então, enfim, ela obviamente cresceu e foi curada. E usaram essa história para dizer, olha, que a cura para ensinar aos índios que de qualquer forma era possível ser curado. Conta sobre esse irmãozinho que salva, a menina está enterrada, ele atira, é uma história real de Hakani. Então, na Bíblia era a mesma coisa, por ignorância, porque não havia como curar. Então, as pessoas doentes eram colocadas fora da cidade. E a Bíblia conta que essa mulher fica sabendo que Jesus está na cidade e que Jesus podia curar. Então, ela já tinha tentado em todo lugar, não havia cura. E a Bíblia diz, obviamente, ninguém podia saber, não é uma doença como a lepra, que sabiam e diziam, meu Deus, um leproso, porque era uma coisa íntima. Então, essa mulher se aproxima. E vocês podem imaginar quanta gente havia em volta de Jesus. Jesus está caminhando pela rua, está cheio de gente que o está tocando, cheio de gente que se aproxima dele e ela se aproxima dele, então entra ilegalmente na cidade e o toca. E mesmo que houvesse uma multidão de pessoas em volta de Jesus, Jesus diz assim, alguém me tocou. E a resposta é, Senhor, há uma multidão, somos metade de 1000, sabe como se diz na Itália? É como se você tivesse 100 pessoas em volta e dissesse alguém me tocou. Claro que te tocaram. Você tem 100 pessoas que estão te tocando. E bem naquele momento, quando diz alguém me tocou, ele diz, porque saiu de mim, depende da tradução, virtude. Ou seja, uma pessoa o tinha tocado de um jeito diferente. Todos estavam tocando Jesus, mas uma pessoa o toca e ele diz, saiu de mim, tipo, essa pessoa conseguiu tirar de mim algo, tirou de mim uma virtude, a virtude da cura. E essa mulher, diz a Bíblia, que foi curada depois desse fluxo ininterrupto de 12 anos. Porque a sua fé foi buscar a cura. Ela não podia entrar na cidade e ela teve a audácia de entrar na cidade. Ela podia ser apedrejada se aproximasse das pessoas. E ela arriscou ser apedrejada. Ela podia morrer naquele dia, mas ela disse, não importa. E disse assim, eu sei que se eu o tocar, mesmo que toque na orla do seu vestido, quer dizer, não preciso nem tocar em Jesus. Se eu me aproximar dele, eu sei que serei curada. Isso é um princípio, porque vejam, ela não foi lá dizendo, esperamos tocá-lo e esperamos que ele me cure. Ela foi com a certeza. A fé é certeza. Digam comigo, fé é certeza. A Bíblia fala de coisas que se esperam e demonstração do que não se vê. Mas em uma palavra, fé é certeza. Então ela não foi na base do vamos tentar, porque arriscava a vida. Ela disse, eu tenho certeza porque ouvi falar desse Jesus, soube que ele cura as pessoas, soube que ele diz ser o Messias, eu sou uma mulher que crê, eu sou do povo de Israel, tenho certeza que mesmo arriscando a vida, se eu tocar nem que seja um pedacinho da sua roupa, serei curada. E quando ela o toca, toca com fé. Então pensem, todas as pessoas que estavam ali queriam algo de Jesus. Quem queria apenas louvá-lo, quem queria uma cura. Todos o tocaram, mas uma mulher o tocou com fé. A fé vai buscar alguma coisa. A fé toma posse. E naquele dia, aquela mulher foi completamente curada porque ele sentiu que ela o havia tocado de um modo diferente. Amém? Então a palavra de Deus é tão importante porque é nela que está expressa a vontade de Deus. Quando eu conheço a vontade de Deus, ela sabia. Jesus está aqui para salvar, para curar. Então, se eu me aproximar dele, serei salva e curada. É assim que funciona. Eu sei que Deus diz que faz algo e eu tomo posse desse algo através da minha fé. Amém. A fé age então através do amor. O amor é um condutor que leva essa fé até Deus. Vejam o que diz a Bíblia. Em 1 João 5, do 14 ao 15. O título da minha pregação é Alinhar-se à sua vontade.
1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele. Digam comigo, esta é a confiança. Esta é a confiança. E o que é uma confiança? Quando você tem confiança em alguém, eu creio nessa pessoa, creio no que você diz, certo? Esta é a confiança que temos nele, em Cristo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Digam comigo. Esta é a confiança que temos nele. Se digam comigo, se pedirmos. Alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então a primeira coisa é que eu devo pedir. Não devo esperar que caia do céu, devo pedir. Mas o outro diz, segundo a sua vontade. Sabe, você pode orar por anos, pode jejuar, pode pedir coisas a Deus, mas se não for segundo a sua vontade, você só perdeu muito tempo. Porque Deus nunca nos dará nada que não seja segundo a sua vontade. Certo? Então a primeira coisa é, se pedirmos algo que seja segundo a sua vontade, como eu sei se estou orando segundo a sua vontade? Conhecendo a palavra de Deus. Amém? Se na palavra de Deus ele diz que se eu pedir com fé qualquer coisa ele pode me dar, eu vou lá e digo, se eu pedir com fé, eu terei. A Bíblia dirá ainda em Marcos que se eu pedir crendo que já recebi em Marcos 11, quer dizer que eu oro e digo, Senhor, eu oro para que esta semana tu resolvas este problema para mim. E eu creio que esta semana eu já recebi, não sei como, quando, como será, mas eu espero durante a semana, crio uma expectativa dizendo eu já orei. Já pedi em nome de Jesus, ele diz que tudo o que eu pedir em nome de Jesus me será concedido. Eu pedi em nome de Jesus e agora eu espero na certeza de que esta semana ele tomará conta da minha situação. Amém? E então é assim que eu movimento a minha fé. Eu não lanço a minha fé no nada. Eu lanço a minha fé sobre um ponto, sobre a sua palavra. Amém? Então eu devo me alinhar a minha fé à sua palavra. E se eu alinho a minha fé à sua palavra, então tudo o que eu peço, eu recebo. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que temos as coisas que lhe pedimos, certo? Fácil. Vejamos, porém, o que quer dizer alinhar-se. Digam comigo, o que quer dizer alinhar algo? Colocar em uma linha, em um trilho, amém? Me deem 4 pessoas que venham aqui no palco, assim, 4 voluntários. 4 pequenos voluntários, grandes, gordos ou magros, verdes ou amarelos, até 5. Enfim, voluntários. Vem você também, time, já que estava aí. Coloquem-se de algum modo sem estarem alinhados. Olha, cada um de um lado, assim, coloquem-se ao acaso, aleatoriamente. Ok, eles estão alinhados? Não. Eles estão postos ali, estes somos nós quando cremos. Eu creio em tudo o que diz a Bíblia, mas eu não sei bem o que diz a Bíblia. Sei que existe o alinhar-se, agora fiquem em linha, se alinhem. Quer dizer colocar-se sobre uma direção. Uma linha vem, agora eles estão alinhados. Alinhar-se à palavra de Deus quer dizer, ok, eu sei que existe a Bíblia, eu creio no que Deus diz, mas eu não caminho sobre o que Deus diz. Então, mesmo que eu esteja aqui, o outro esteja ali, e eu diga sim, Jesus, eu sei que podes fazer, eu não estou orando em acordo, não me alinhei à vontade de Deus. Mas se eu, em vez disso, caminhar, virem-se um pouco, façam uma fila, uma linha, se eu me alinhar ao que a Bíblia diz, ou seja, se eu caminhar sobre a palavra de Deus, tudo o que eu pedir, eu sei que serei atendida. Por quê? Porque não estou pedindo segundo a minha vontade. Deus, eu quero ser rica, linda e fantástica. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E depois explica o que significa pedir mal. Pedem apenas para gastar com os seus prazeres. Quero ser rica, linda e maravilhosa. É apenas um prazer meu. Mas se eu dissesse, Senhor, quero ter recursos para ser fonte de bênção, provavelmente me alinho à vontade de Deus. E então sou atendida. Amém? Muito obrigada.
Então tem gente que talvez diga, mas eu estou jejuando por 3 dias para fechar este negócio. Você não sabe se está alinhado, mas se por outro lado Deus lhe disse, se Deus lhe disse, faça esta coisa, feche este negócio, você se alinha ao que acabou de ouvir de Deus e então tem certeza absoluta de que tudo o que pedir a Deus será atendido. E se tem certeza, já sabe que recebeu. Não sei quando nem como, mas sei que já é meu. A fé tem a ver com uma certeza. Eu sei que é meu. Ah, mas ainda não tenho, não importa. Eu sei que é meu. Ah, mas eu sei que é meu. Anos atrás eu recebi de Deus esta coisa, era um momento em que eu estava saindo do convento, do mundo católico, etc. Eu tinha decidido que queria, pelo menos, eu disse, Deus, quero fazer uma faculdade. Então, porque fiz escolhas, tinha renunciado a tantas coisas, eu disse, eu quero ali. Custava muito caro. O Senhor me disse, este não é o seu futuro, mas se você quer fazer, porque me dedicou tantos anos, eu providenciarei para você. Então eu me inscrevi e as pessoas me diziam, ah, que legal, como você faz, trabalha, paga? E eu digo, não, tenho uma bolsa de estudos. Eu tinha? Não, mas eu tinha aqui. Deus tinha me dito que Ele providenciaria para mim, então eu me perguntava, dizia, não tem problema porque eu terei uma bolsa de estudos. Ah, é, quem te deu? Não sei, mas sei que terei. É minha, porque Ele me disse. Estou caminhando sobre a linha, estou me alinhando ao que ouvi. Na verdade, depois foi assim, uma família do sul, da Sicília, de um empresário que tinha orado pela família deles, eles tinham perdido uma filha, eles quiseram então providenciar para mim, e não só isso, quiseram providenciar para mim, mas depois, quando fui para a faculdade, a própria faculdade quis providenciar para mim, assim, milagrosamente, ainda não havia muitos estrangeiros e por isso eu tinha essa bolsa. Porque Deus tinha dito, eu já sabia que tinha recebido, mesmo que ainda não tivesse recebido. Isso se chama fé. Amém? Outra vez estávamos com a minha mãe, também lá, a mãe e o cachorrinho dela, se chama Diagdi. E nós estávamos na praia com alguns amigos, era tipo ano novo, né? O primeiro dia de férias, ela acorda antes porque vinha uma moça lá cozinhar. Para nós, nessa casa enorme, muito bonita, tão bonita que tinha aquelas escadas sem corrimão, sabem que para os idosos é tipo um desastre, mas não importa, agora eu sei. E tinha uma amiga nossa, e minha mãe, em vez de colocar os pés, Cristina aqui fez assim e voou de 2 metros assim. E ela caiu, teve um traumatismo, né? Um traumatismo craniano. E então fomos para o hospital, enfim, estávamos no fim do mundo, era eu que guiava o cara da ambulância. Olha, você tem que pôr o colar nela. Ah, sim, o nível era esse, né? Então estávamos no fim do mundo, ambulância, eu guiando o pessoal da ambulância para vocês verem como eram as coisas. Chegamos nesse hospital e dizem, traumatismo craniano, precisa operar, e eu, não vai operar. Porque eu sabia que Deus não me faria vir da Itália para depois eu ainda ter que ficar lá operando. Eu disse não. E aí ele dizia, tem certeza? E minha irmã, certeza nada. Enfim, ele continuava e nós, não vai acontecer, não vai acontecer. E depois ele começou a rir e disse, vocês são crentes, né? De fato, ela não operou. De qualquer forma, ele sabia porque, obviamente, estamos na América do Sul, muitos são cristãos. Ele entendeu pelo modo como falávamos que aquela era a fé que nos fortalecia. Não era um desejo, era uma certeza que eu tinha, porque a fé é certeza. Eu podia dizer com desejo, porque às vezes dizemos, esperamos que não seja assim, não vai acontecer. Mas quando Deus te dá uma convicção, isso se torna parte de você. Às vezes você nem sabe explicar o porquê, mas você sabe porque sabe que será assim. Amém? Quando nós começamos esta igreja, ninguém acreditava em nós. Éramos 3 jovens, diziam, não vai funcionar. Mas eu sabia porque sabia que seria assim. Porque Deus tinha me dado uma convicção sobrenatural. Quando o Senhor fala com cada um de nós, nós devemos nos alinhar ao que Ele disse. Algumas coisas Ele dirá que não estão explicitamente na Bíblia. Tipo, na Bíblia não está escrito com quem você vai se casar. Não sei, vou ler. Abrir. Esther. Isso é magia, não é Bíblia? Sabe que no início da fé agora se usa menos
a Bíblia de papel, mas no início da fé a gente faz assim: Deus fala comigo. Quem já fez isso? Sabem qual é a loucura de que Deus nos fala? Certo ou não? E sabem por que ele nos fala? Porque somos jovens na fé, pequeninos, crianças, então ele diz: terei misericórdia de vocês. Quem sabe que funciona por um tempo e depois não funciona nunca mais. Porque ele diz: agora você cresceu, tem que ler, não deve fazer assim, né? E aí no começo funciona e você diz: ei, ele falou comigo. Aí passa um tempo que você já devia ler a Bíblia. Em vez de brincar de mágica, começa a abrir e só saem tragédias. Quem já fez isso? Você faz assim e diz: e morrerás. Israel, não. E não funciona nunca mais, porque Deus quer que você aprenda a ler a Bíblia. Amém? Então é importante lê-la. Então quando nós caminhamos nesta palavra, nós devemos estar convencidos, porque se você não se alinha ao que Deus diz, perde tempo. Ah, mas eu orei por 1 ano, pode orar até por 2, se essa não for a vontade de Deus. Então não é mais fácil, antes de orar, antes de jejuar, alinhar-se à sua palavra? O que a Bíblia diz a respeito disso? Primeira pergunta. Se a Bíblia já diz algo, não precisa orar, certo? Se a Bíblia diz para não odiar o seu inimigo, não é que você ore. Posso odiá-lo ou não posso? Posso ou não posso? Não precisa orar por isso, porque já está escrito, você não pode odiar o seu inimigo. Então é inútil orar por aquele vizinho chato que sempre faz assim quando você faz barulho dizendo: faça-o sumir, Senhor. Porque você deveria, não pode odiar, pode orar, pode abençoar aqueles que te fazem mal. Não funciona. Mas com quem você vai casar não está escrito, não diz que trabalho fará, em que cidade morará, mas há princípios. Digam comigo, princípios. Por exemplo, todo dom bom e perfeito vem de Deus, Pai das luzes. Tiago diz isso. Então quer dizer que se Deus me dá uma pessoa, vamos ao casamento, se Deus me dá uma pessoa, estou orando por alguém, deve ser um dom bom e perfeito. O que isso quer dizer? Não me afasta da igreja. Ah, estou com um namorado, ele não vem. É crente porque a Bíblia diz. Não se prenda a um não crente porque tem que passar a vida inteira juntos. O que você faz? Vai à igreja, ele não vem, cuida dos filhos, quer pôr numa escola cristã, ele não quer ou ela não quer, será um desastre. 2 pensamentos já diferentes, então é crente. Eu sou crente, ele é crente. Me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? Ah, desde que comecei a namorar não venho mais à igreja. Não pode ser de Deus um presente perfeito, ele te impulsiona a ser mais crente, não menos. Me afasta da minha família, porque uma pessoa que Deus me dá não me afasta da minha família. Pelo contrário, o papai e a mamãe dirão: tenho um filho a mais ou uma filha a mais, certo? Porque na Bíblia é muito importante ter a bênção dos próprios pais, não é? Existem alguns pais estranhos, mas a maioria ama os seus filhos e quando eles dizem, a gente pelo menos pensa um pouco, né? Porque também existem aqueles estranhos. Então eu avalio e digo um princípio. Não pode ser que Deus me dê um presente que me afaste de tudo o que é importante para mim. E acima de tudo, para Deus. Amém? A mesma coisa, estou orando por um trabalho. Ah, estou orando por um trabalho. E agora esse trabalho me deixará todos os domingos longe de Deus. Nunca poderei estar com a minha família. Você acha que isso é um presente? Ah, mas eu preciso tanto de dinheiro. Bem, então aceite esse trabalho enquanto espera por outro. É urgente, eu preciso, tenho uma família. Bem, aceite esse trabalho. Mas não é o trabalho da sua vida. Você não pode passar a vida inteira sem estar em um lugar onde adora a Deus, cresce, não posso ir ao life, não posso, não posso, não posso. Não é um presente de Deus, é algo circunstancial por agora, mas não é para sempre. Amém? Eu estou esperando com o meu presente bom e perfeito. Então, se não está escrito, eu olho para os princípios. Se está escrito, eu nem preciso orar. Ou devo orar dizendo, já está escrito assim, eu caminho nesta palavra e sei que vai acontecer porque Deus já disse.